Sabe, pro aniversário de 40 anos dela, a autora do nosso material de hoje teve uma ideia bem específica. Ah, é? O que foi? Ela não queria nada material. O que ela pediu foi que os amigos e a família procurassem, vasculhassem os arquivos atrás de fotos dela do início dos 20 anos, ali por volta de 2005, 2010. Nossa, que legal. E que perigoso. Pois é. E ao fazer esse pedido, a ficha caiu para ela. Ela se deu conta de uma coisa muito esquisita. A coleção de fotos dela mesma, dessa época, era quase um deserto. Sério? Sim, tinha um hiato, um vácuo, entre os álbuns de fotos impressas da faculdade e as pastinhas na nuvem todas organizadas que ela começou a criar depois que virou mãe. Entendi. É uma situação que, eu acho que muita gente vai se identificar na hora. Você vai procurar uma memória daquele período e... cadê? Parece que um pedaço da sua vida foi registrado com uma tinta que, desaparece com o tempo. É isso. O que ela conseguiu juntar foi quase cômico. Um punhadinho de fotos de baixíssima resolução, pixeladas. Ela mesmo descreve como eu num bar fazendo algo estranho com as mãos. Ah, típico. E o resto, simplesmente, evaporou. Tá perdido em laptops que pifaram, em contas de e-mail que foram desativadas, redes sociais que ninguém mais entra. E os CDs, os pendrives? Uma montanha de cartões de memória, pendrives, CDs, que estão em alguma gaveta, provavelmente ilegíveis hoje em dia. A sensação que ela descreve é que essas memórias parecem mais um sonho do que algo que de fato aconteceu. E o ponto central do material é que isso não é uma falha de memória individual. É um fenômeno coletivo. A transição que a gente viveu no início dos anos 2000, da fotografia analógica para digital, foi tão rápida, tão caótica, que criou o que a fonte chama de um buraco negro no nosso registro fotográfico. Um buraco negro digital. Exato. Milhões, talvez bilhões de imagens se perderam nesse limbo enquanto a gente trocava de tecnologia sem parar. E os serviços online, apareciam e sumiam na mesma velocidade. Gostei da imagem. Um buraco negro digital. Então, o nosso objetivo aqui hoje é mergulhar nesse fenômeno. A gente quer entender por que justamente um período em que começamos a tirar fotos como nunca resultou em tão poucas memórias que sobreviveram. E claro, o mais importante, que lições a gente pode tirar disso para não cometer os mesmos erros hoje? Especialmente agora, numa era em que se estima que a gente produz mais de 5 bilhões de fotos digitais. Por dia. É um número que é até difícil de processar, né? E que torna a preservação um desafio ainda maior. Ok, vamos lá. A fonte nos leva de volta para 2005. É um ano marcante. Pela primeira vez na história, as vendas de câmeras digitais superam as analógicas. A virada de chave. Total. A competição era tão brutal que aquelas câmerazinhas compactas, as point and shoot, ficaram ridiculamente baratas. Virou compra de impulso. Lembro que todo mundo tinha uma. E não era só o preço. A tecnologia evoluía numa velocidade, alucinante. A cada 6 meses saía um modelo com mais megapixels, mais zoom. É verdade. As pessoas trocavam de câmera uma, às vezes 2 vezes por ano. Tinham uma obsessão pelo último modelo, pela melhor qualidade de imagem possível naquele momento. É um contraste absurdo com o que veio antes, né? Por um século, fotografia foi um processo caro, lento, quase um ritual. Sim, limitado. Cada rolo de filme tinha 24, 36 poses. A revelação custava tempo, dinheiro. Você pensava muito bem antes de apertar o botão. Tinha que valer a foto. Com certeza. De repente, todas essas barreiras caíram por terra. A gente podia tirar 500 fotos numa noite e não custava nada mais. Pois é. E aqui é que a coisa fica interessante de verdade. O que parecia ser a utopia da abundância de fotos era, na verdade, um campo minado de vulnerabilidade. Como assim? A fonte cita um especialista em organização de fotos, Sheryl DeFrank, que tem uma frase matadora para descrever a mentalidade da época. Ela diz: os consumidores não tinham consciência do que não sabiam. Nossa, essa frase é pesada. Não tinham consciência do que não sabiam. O que isso significa na prática? Significa que as pessoas aprenderam a usar a tecnologia para gratificação imediata,
Tirar a foto, ver na telinha na hora, apagar se não gostou. Era mágico. Era mesmo. Mas a parte da organização, do armazenamento, da preservação a longo prazo, isso ficou para depois. A mentalidade era, um dia eu sento e organizo tudo isso. Só que esse depois se mostrou infinitamente mais complexo do que se imaginava. Porque a própria tecnologia era uma armadilha, certo? Exatamente. A memória digital do consumidor médio estava espalhada por um zoológico de mídias de primeira geração que eram, assim, incrivelmente frágeis. Tipo o quê? A gente está falando de cartões SD minúsculos que a gente perdia no bolso, discos rígidos externos que falhavam se você olhasse torto para eles, pendrives, CDs graváveis que hoje em dia a gente nem consegue mais ler. Nossa, é verdade. O leitor de CD. Tudo isso era muito vulnerável a perda, roubo, vírus e principalmente à obsolescência. Quem hoje tem um computador com leitor de CD? Ninguém. E a fonte ainda joga mais um fator nessa fogueira. Foi bem nessa época que os laptops começaram a vender mais que os desktops. E aí a vida inteira da pessoa, incluindo todas as fotos, passou a morar num aparelho portátil. O que foi uma faca de dois gumes. Trouxe uma mobilidade incrível, mas Multiplicou o risco. multiplicou o risco. Um laptop é muito mais fácil de ser roubado, de cair, de derramar café em cima, e essa tendência de concentrar tudo num único ponto de falha ficou ainda mais forte com a reviravolta que veio seguir. Ah, sim. Vendas de câmeras digitais que explodiram em 2005, atingiram um pico em 2010 e depois despencaram. E a gente sabe o nome do culpado, né? O iPhone, lançado em 2007. A fotografia de celular não só surgiu, ela tomou o mercado de assalto. Era tão conveniente, tão integrado com as redes sociais, que as pessoas simplesmente encostaram as câmeras digitais. E esqueceram das fotos que já tinham tirado. Exato. Na empolgação com a nova tecnologia, muita gente esqueceu de resgatar e proteger as milhares de fotos que estavam presas nas câmeras antigas e nos cartões de memória na gaveta. Ok, então o hardware era frágil e a gente era meio negligente. Mas e o backup? As pessoas não salvavam as coisas online? Eu lembro bem de todo mundo com álbuns no MySpace, no Fotolog. Aquilo parecia a solução definitiva. Parecia. Mas essa ilusão de permanência online talvez tenha sido a parte mais cruel da armadilha. Em 2006, o MySpace era o site mais popular dos Estados Unidos, um fenômeno global. Para milhões de jovens, era o principal, se não o único lugar onde as fotos digitais deles existiam. E aí veio o Facebook e o MySpace virou uma cidade fantasma. Mas as fotos continuaram lá, certo? Só que ninguém mais via. Por um tempo, sim. Mas o que aconteceu depois é o maior pesadelo digital que se pode imaginar. Em 2019, o MySpace soltou um comunicado, bem discreto, informando que, durante um projeto de migração de servidores, eles acidentalmente apagaram 12 anos de conteúdo dos usuários. Espera aí, como assim? 12 anos. Apagados. Acidentalmente? Isso é inacreditável. É como se o museu inteiro pegasse fogo. Analogia perfeita. Todas as fotos, vídeos, músicas, tudo que foi postado antes de 2016, a declaração oficial dizia, foi perdido para sempre. Que loucura. Uma geração inteira de memórias digitais, da adolescência de milhões de pessoas, simplesmente, puf, desapareceu. E isso escancara um problema fundamental que a gente ignorava. E não foi só o MySpace, né? O artigo cita outras empresas que ofereciam armazenamento gratuito, como a Kodak e a Shutterfly. O modelo parecia genial. Você guardava suas fotos lá de graça e eles ganhavam dinheiro vendendo presentes com as suas imagens. O que nos leva a uma questão crucial sobre o modelo de negócio por trás desses serviços gratuitos. A fonte cita uma professora, Karen North, que explica algo que deveria ser óbvio, mas não é. Um dos maiores custos de qualquer negócio online é o armazenamento de dados. Faz sentido. E nos anos 2000 era caríssimo. Não era sustentável uma empresa prometer guardar terabytes e mais terabytes de fotos de graça para sempre. A cultura do grátis na internet nos fez esquecer de pensar a longo prazo. A gente foi seduzido pela conveniência sem ler as letras miúdas. A experiência pessoal da autora do artigo com isso é perfeita para ilustrar. Ela tinha fotos na Kodak Easy Share Gallery. A Kodak, um ícone, faliu. Pois é.
A Shutterfly comprou o acervo, mas para transferir as fotos, o usuário precisava ativamente entrar lá e vincular as contas. Ela, como milhões de outros, nunca fez isso. Deixou para depois, anos depois, ela lembrou das fotos e descobriu que elas estavam arquivadas e inacessíveis. E aqui vem um detalhe mais fascinante, que a fonte expõe. A política da Shutterfly, até hoje, é que para você poder acessar, baixar ou compartilhar suas próprias fotos, você precisa fazer uma compra na plataforma a cada 18 meses. Como é que é? Quer dizer que as fotos dela ainda existem, estão num servidor em algum lugar, mas ela não pode pegar de volta? Exato. A autora usa uma expressão perfeita. Ela se sentiu como se as memórias tivessem sido sequestradas. Uau! Estão ali, mas atrás de um muro de pagamento. É o preço oculto daquele serviço que um dia foi vendido como gratuito. Você pode usar suas fotos para comprar um produto deles, mas não para simplesmente baixar o que é seu. Que deprimente. Olhando para trás, parece uma sucessão de desastres. Então, a grande questão é, o que tudo isso significa para a gente hoje? A gente está condenado a repetir os mesmos erros, só que numa escala muito maior? Olha, os riscos fundamentais não mudaram. Falha de hardware, empresas que mudam suas políticas ou vão à falência. A diferença é que hoje talvez a gente tenha um pouco mais de consciência do problema e, felizmente, ferramentas melhores. Certo. O primeiro passo, e o mais importante, é uma mudança de mentalidade. É entender o que de fato é uma foto digital. O que você quer dizer com isso? Uma foto é uma foto, né? Não exatamente. E a fonte traz uma citação ótima de Kat Nelson, fundadora da The Photo Manager. Ela diz: psicologicamente, as pessoas não entendiam a diferença entre dados digitais e uma fotografia física. Estamos vendo um monte de números. Um monte de números. É isso. Uma foto digital é um arquivo, uma sequência de zeros e uns. E essa sequência pode ser corrompida, pode ser apagada com um clique, com uma falha de servidor, com uma senha esquecida. Não tem a solidez de um objeto físico. Entendi. É menos uma foto e mais um dado. E dados são frágeis. Então, se a gente não pode confiar 100% no nosso HD, nem 100% na nuvem, qual é a saída? A palavra que todos os especialistas da fonte repetem como um mantra é redundância. Não colocar todos os ovos na mesma cesta. A própria Kat Nelson, essa especialista, aprendeu isso da forma mais dolorosa possível. O que aconteceu? Em 2009, a casa dela foi assaltada. Levaram o computador dela e o disco rígido externo que ela, muito diligentemente, usava como backup. Ela perdeu tudo de uma vez só. Que pesadelo! Isso mostra que ter só um backup não é o suficiente. Exato, e é por isso que os especialistas recomendam uma estratégia prática que é talvez a informação mais valiosa para quem está nos ouvindo. É a chamada regra do 3-2-1. Regra do 3-2-1. Parece simples. Como funciona? É bem direto. Primeiro, o 3. Mantenha sempre 3 cópias de cada imagem que for realmente importante. Não precisa ser das 50 fotos que você tirou do café da manhã, mas daquelas que você choraria se perdesse. Ok. A original e mais 2 cópias. Certo. 3 cópias. E o 2? O 2 é sobre o tipo de mídia. Armazene essas cópias em pelo menos 2 tipos de mídia diferentes. Por exemplo, uma cópia pode ficar na nuvem, iCloud, Google Fotos, o que for. E a outra? E a outra cópia no meio físico, como um bom disco rígido externo. Isso te protege se o serviço de nuvem falir ou se o seu HD queimar. Você não depende de uma única tecnologia. Nuvem e HD. Faz sentido. E o 1? O 1 é a peça final, a que teria salvo a especialista do assalto. Mantenha uma dessas cópias em um local físico diferente, fora da sua casa. Ah, entendi. Pode ser um segundo HD na casa de um parente, no escritório. Isso protege não só contra falhas de tecnologia, mas contra desastres do mundo real. Um incêndio, uma inundação, um roubo. A regra do 3-2-1. 3 cópias, 2 mídias diferentes, um local externo. É um plano de ação bem claro. O material dá mais alguma dica prática para lidar com o volume insano de fotos que a gente produz hoje?
porque só de pensar em organizar tudo isso já me dá uma paralisia. Sim, e a primeira dica é justamente essa: editar. A fonte recomenda fortemente que a gente crie o hábito de regularmente sentar e organizar as fotos. Apagar as repetidas, as tremidas, as que não significam nada. Selecionar as melhores. Isso diminui o volume, né? Exatamente. Não só libera espaço, como torna a tarefa de fazer o backup muito menos assustadora. É mais fácil gerenciar 5.000 fotos ótimas do que 50.000 imagens aleatórias. E a segunda dica é quase uma heresia no nosso mundo digital. É a mais simples e talvez a mais eficaz. Imprimir as fotos. Criar álbuns, colocar em porta-retratos. Hoje em dia é barato, é rápido. Um backup físico. Um backup físico e tangível. Uma foto impressa não depende de senhas, de compatibilidade de software, de modelos de negócio de empresas de tecnologia. Ela simplesmente existe. A prova de falhas de servidor. É incrível pensar que a solução mais segura pode ser a mais antiga. Então, recapitulando, a gente explorou as causas desse buraco negro de fotos dos anos 2000, que foi essa tempestade perfeita de tecnologia frágil, plataformas online instáveis e modelos de negócio que não eram sustentáveis. E se a gente conectar tudo isso, a grande lição que fica é que a permanência digital não é algo automático. Ela não acontece por mágica. Pelo contrário, exige intenção, exige um papel ativo da nossa parte. No fim das contas, nós somos os curadores e os arquivistas das nossas próprias memórias. E a redundância é a chave. A redundância, a regra do 3-2-1, é a nossa melhor apólice de seguro contra o esquecimento digital. O artigo termina com uma nota muito tocante que ilustra bem o valor do que está em jogo. Entre as pouquíssimas imagens que a autora conseguiu recuperar, estava um vídeo. Velho, granulado, sabe? Nele, uma amiga conta, super animada, que está apaixonada por um cara qualquer. Esse cara qualquer era o homem com quem ela se casaria 15 anos depois. Nossa, que incrível! Um pequeno fragmento que, se perdido, levaria junto um pedaço da história deles. E isso me leva a uma última reflexão para quem nos ouve. À medida que a tecnologia avança para imagens e vídeos gerados por inteligência artificial, que parecem cada vez mais reais, como isso vai mudar a nossa definição do que é uma memória autêntica? Boa pergunta. E como a gente vai decidir quais dessas novas formas de memória digital, criadas por algoritmos, vão valer o nosso esforço de preservar para o futuro?